Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo que sem dúvida pode transformar nossa forma de viver a fé. O tema de hoje é fundamental para todos nós que desejamos seguir a Cristo de verdade. Afinal, de que adianta dizer que amamos a Deus se não refletirmos esse amor e sua justiça em nossas ações? Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Se este conteúdo tocar seu coração, deixe seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E mais do que isso, assista até o final, pois hoje vamos falar sobre algo que pode mudar sua perspectiva, sobre o que realmente significa ser um seguidor de Cristo. E no comentário fixado você pode deixar seu pedido de oração, estarei orando por você durante toda a semana. No verso para memorizar, nos faz uma forte alerta. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, verso 20. Dizer que amamos a Deus enquanto ignoramos a dor, o sofrimento e a injustiça ao nosso redor é uma contradição. O verdadeiro amor não se limita a palavras ou a sentimentos, eles traduzem ações concretas. Quem ama de verdade não permanece indiferente diante da necessidade do próximo. Lembre-se, o amor verdadeiro se manifesta na empatia, na disposição de aliviar o sofrimento e na luta pela justiça, pois justiça e amor são inseparáveis no caráter de Deus. Se Ele ama a justiça e defende os oprimidos, nós, como seus filhos, devemos fazer o mesmo. Amar a Deus significa refletir seu caráter em nossas atitudes diárias, sendo agentes de transformação em um mundo que está marcado pelo egoísmo e pela desigualdade. O que vamos estudar durante essa semana? Bom, nós vamos refletir sobre como podemos viver esse amor e essa justiça de maneira real e concreta. Veja os temas que serão abordados durante o estudo da lição dessa semana. Os 2 maiores mandamentos. Jesus nos ensinou que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o que isso significa na prática? Os 2 maiores pecados? Bom, se os 2 maiores mandamentos são esses, então quais seriam os 2 piores pecados? Nós vamos explorar essa questão e entender o impacto dessas transgressões em nossa vida espiritual. Deus ama a justiça. A justiça não é apenas um atributo de Deus, mas um princípio que Ele espera que seus filhos pratiquem. Como podemos refletir esse caráter divino no nosso dia a dia? Você verá aqui durante a semana. Chamados a estabelecer a justiça. Como cristãos, não podemos ser passivos diante das injustiças. Descobriremos como a Bíblia nos chama a agir para transformar a realidade ao nosso redor. Quem é o meu próximo? Essa pergunta foi feita a Jesus e a resposta dele continua desafiando nossa forma de enxergar o outro. Será que entendemos quem realmente é o nosso próximo? Viver a fé cristã vai muito além de palavras e rituais. Deus nos chama para uma vida de amor genuíno, que se manifesta no cuidado e na justiça. Mas será que estamos realmente atendendo a esse chamado? Será que nosso amor por Deus se reflete na forma como tratamos as pessoas? Essas são perguntas que responderemos ao longo da semana. Por isso, não perca os próximos vídeos e antes de sair, deixe seu pedido de oração no comentário fixado. Vamos orar juntos uns pelos outros e Deus vai nos ensinar a viver esse amor e essa justiça na prática. Nos vemos no próximo estudo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Mateus 22, verso 36. Os fariseus estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma contradição, mas a resposta dele foi magistral. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo é, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. Com essa resposta, Jesus condensou toda a lei e os profetas em 2 princípios fundamentais e inseparáveis: o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele não apenas resumiu a essência da vontade divina, mas revelou que toda obediência verdadeira nasce do coração e se manifesta em atitudes que refletem esse amor. Não basta cumprir regras ou seguir rituais religiosos sem um compromisso genuíno com Deus e com aqueles que estão ao nosso lado. A verdadeira obediência não é apenas um conjunto de ações exteriores,
mas uma resposta do coração transformado pelo amor divino. Amar a Deus acima de tudo significa dedicar a Ele a nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade, permitindo que seu caráter molde nossas escolhas e prioridades. Da mesma forma, amar ao próximo como a nós mesmos vai além de um simples ato de bondade. Envolve empatia, sacrifício e um compromisso ativo com o bem-estar do próximo. Mas será que compreendemos de fato o peso dessa afirmação? Como essa verdade se aplica ao nosso cotidiano? Será que nossa relação com Deus é baseada apenas em rituais e obrigações, ou ela flui de um amor autêntico? E nosso trato com as pessoas reflete mesmo esse amor? Ou estamos apenas buscando nossos próprios interesses? No episódio do jovem rico, que se encontra em Mateus capítulo 19, versos 16 e 23, é um exemplo prático da resposta de Jesus. Ele se aproxima de Cristo perguntando: o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus então lhe diz para guardar os mandamentos, e o jovem responde que já faz isso desde a meninice. Mas quando Cristo o desafia a vender seus bens, dar aos pobres e segui-lo, ele vai embora muito triste. Esse jovem obedecia à letra da lei, mas não ao espírito dela. Seu coração estava mais preso às riquezas do que a Deus e ao seu próximo. Seu problema não era apenas o dinheiro, mas o que ele amava acima de tudo. E o que isso significa para você? Talvez você não tenha grandes riquezas, como o jovem rico, mas a questão que Jesus coloca permanece bem atual. O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Pode ser o amor ao dinheiro, que nos faz confiar mais em bens materiais do que na providência divina. Pode ser o orgulho, que nos impede de perdoar e amar verdadeiramente o nosso próximo. Pode ser um hábito, um vício ou até mesmo uma distração que nos afasta de Deus. Jesus não pede que todos vendam tudo o que têm. E agora, se Jesus fizesse hoje a você a mesma proposta que fez ao jovem rico, qual seria a sua resposta? Existe algo em sua vida que você deve abandonar, que pode te levar à perdição eterna? O chamado de Cristo é radical, mas é libertador. Ele não quer apenas a sua obediência, ele quer o seu coração. Agora é sua vez de refletir. O que precisa ser deixado para que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida? Responda aqui nos comentários. Se os dois maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, então podemos nos perguntar: quais seriam os dois maiores pecados? A resposta está diretamente ligada à quebra desses mandamentos. Se a essência da lei é o amor, então os maiores pecados são justamente a idolatria e a injustiça, que são formas de rejeição ao amor de Deus e ao cuidado com os outros. Os Salmos, capítulo 135, versos 15 a 18, nos apresentam um retrato claro da idolatria. Os ídolos são criados pelas mãos humanas, mas são mortos, vazios e impotentes. Eles não falam, não veem, não ouvem. Mas o problema da idolatria não está apenas nas imagens esculpidas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida se torna um ídolo. Nos tempos bíblicos, os ídolos eram de madeira, pedra e talvez ouro. Hoje, eles assumem novas formas. O dinheiro pode se tornar um ídolo quando confiamos nele mais do que em Deus. A vaidade e o desejo de status podem nos afastar do propósito divino, e a busca pelo prazer, quando colocada acima da obediência a Deus, pode se tornar um laço espiritual. Bem, a idolatria nos torna semelhantes aos ídolos que adoramos. Assim ficamos vazios, frios, incapazes de ouvir e sentir o chamado de Deus. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus, perdemos nossa identidade e propósito. Seu primeiro grande pecado é não amar a Deus corretamente. O segundo é não amar ao próximo. Zacarias capítulo 7, versos 9 a 12 nos alerta contra a insensibilidade e a injustiça. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. O amor a Deus se reflete no amor ao próximo. A verdadeira espiritualidade não pode existir sem compaixão, justiça e misericórdia. Se ignorarmos a dor dos necessitados, fechamos os olhos para a própria essência do Evangelho. Hoje a injustiça se manifesta de muitas formas. Quando exploramos ou ignoramos os mais fracos, quando nos recusamos a perdoar e nutrirmos o ressentimento, e também quando vemos o sofrimento ao nosso redor, mas escolhemos não agir. Deus não aceita uma fé desconectada do amor ao próximo. Ele se ira quando permitimos que a indiferença e a maldade governem nossas atitudes. Muitos tentam separar essas duas dimensões do amor, acreditando que é possível cultivar uma relação com Deus sem que isso se traduza em atitudes concretas de amor ao nosso próximo.
No entanto, a Bíblia é categórica ao afirmar: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Essa verdade nos confronta profundamente. Não há como alegar devoção a Deus enquanto nutrimos rancor, indiferença ou desprezo por aqueles que estão ao nosso redor. Nossa relação com o Criador não pode ser medida apenas por práticas religiosas, mas sim pela maneira como refletimos seu caráter em nossa convivência. Se dizemos amar a Deus, mas alimentamos ressentimentos, permitimos que a ira nos domine ou ignoramos as necessidades alheias, estamos assim nos enganando. Se nos consideramos fiéis, mas exploramos, maltratamos ou simplesmente desprezamos o outro, nossa fé se torna vazia e até hipócrita. O verdadeiro amor a Deus se manifesta em compaixão, paciência, perdão e cuidado com os outros. Não basta professar a fé. É preciso vivê-la na prática. Amar ao próximo não é uma opção, mas a prova mais concreta de que realmente conhecemos e amamos a Deus. Diante disso, você precisa se perguntar: há algo em sua vida que tem ocupado o lugar de Deus? Você tem negligenciado o amor e a justiça no seu dia a dia? Deus não deseja apenas obediência formal. Ele quer um coração transformado, cheio do amor verdadeiro. Que nada roube seu amor por Deus. Que ninguém seja deixado de lado em seu amor pelo próximo. Agora é com você. Como sua vida pode refletir melhor esse amor? Deixe aqui nos comentários. Você já parou para pensar se é possível amar a Deus sem demonstrar esse amor ao próximo? Muitas pessoas acreditam que sim, que basta manter uma devoção individual a Deus, cumprir rituais religiosos e ter uma vida de oração. No entanto, a Bíblia nos confronta com uma verdade que é inegável. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Isso significa que a nossa relação com Deus é inseparável da forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Você pode passar horas em oração, pode conhecer profundamente a doutrina, mas se o seu coração está cheio de rancor, de indiferença ou de desprezo pelos outros, então sua fé está vazia. Deus não quer apenas a nossa adoração, Ele quer que reflitamos seu caráter. A justiça é um reflexo do amor de Deus. No Salmos capítulo 82, Deus nos mostra que não apenas Ele importa com a injustiça no mundo, mas também a condena de forma direta. Ele questiona os governantes corruptos: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Salmos capítulo 82, verso 2. Essa passagem aqui revela que o compromisso com Deus não se resume a uma espiritualidade individual, mas envolve agir em favor dos que sofrem. Esse princípio é reforçado em Miqueias, no capítulo 6, verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A verdadeira fé se expressa em justiça, misericórdia e humildade. Se Deus deseja que pratiquemos a justiça, isso significa que não podemos nos omitir diante da dor do próximo. No mundo de hoje, onde tantas pessoas sofrem com desigualdade, exploração e abandono, a verdadeira prova do amor cristão está na maneira como cuidamos dos necessitados. Agora pense, se realmente colocássemos isso em prática, como seriam as famílias se pais e filhos agissem com mais justiça e misericórdia, uns para com os outros? Como seriam as igrejas se, em vez de julgamentos precipitados, prevalecessem o amor e a compaixão? Como seria a sociedade se os cristãos fossem os primeiros a lutar contra a injustiça e a opressão? A Bíblia nos desafia a viver um amor que vai além das palavras. Não basta dizer que ama a Deus, é preciso demonstrar esse amor em ações concretas. E você, está disposto a ser um reflexo desse amor no mundo? Deixe aqui nos comentários. Profetas bíblicos não hesitaram em denunciar qualquer tipo de hipocrisia do povo de Deus. Eles proclamaram em alto e bom som que o verdadeiro relacionamento com Deus não pode ser separado da justiça, da misericórdia e da compaixão. Isaías, por exemplo, trouxe um chamado forte e inegociável: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam as causas das viúvas,
Isaías capítulo 1, verso 17. Jeremias também advertiu contra aqueles que constroem as suas riquezas às custas dos outros. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Jeremias 22, verso 13. Essas palavras não eram apenas um ataque contra os governantes de Israel, elas continuam extremamente atuais, pois vivemos em um mundo onde a injustiça, a exploração e a indiferença ainda dominam. Se alguém pensa que essa preocupação com a justiça social era apenas no Antigo Testamento, basta olhar aos ensinamentos de Jesus. Em Mateus capítulo 23, ele faz uma dura crítica aos líderes religiosos daquela época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23. O que Jesus estava dizendo? Que aqueles religiosos eram extremamente zelosos em detalhes pequenos, como calcular milimetricamente o dízimo de temperos insignificantes, mas ignoravam princípios fundamentais da fé, como a justiça, o amor e a compaixão. Ele os comparou a pessoas que coam um mosquito e engolem um camelo. Ali no verso 24. Em outras palavras, eram meticulosos em aspectos exteriores da religião, mas deixavam passar coisas muito mais importantes. Jesus condenou essa religião vazia, que se preocupa apenas com a aparência, mas por dentro está cheia de ganância, injustiça e falta de amor. Ele usou a forte metáfora dos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de morte e corrupção. Nos versos 27 a 28. Religião sem justiça é hipocrisia. O que tudo isso significa para nós hoje? Muitas vezes nos preocupamos em seguir regras e tradições, mas ignoramos os preceitos mais importantes do Evangelho de Cristo. Podemos ser criteriosos com doutrinas, rigorosos na observância das normas religiosas, mas se desprezarmos a justiça, fechamos os olhos para o sofrimento dos outros e não demonstramos assim misericórdia. Estamos apenas repetindo o erro daqueles fariseus citados por Jesus. Isso pode acontecer de várias formas. Quando colocamos os rituais acima do amor ao próximo. Quando colocamos as tradições acima do amor a Deus. Quando nos preocupamos mais em condenar os pecadores do que em ajudá-los a encontrar a redenção. Quando somos generosos na igreja, mas exploramos funcionários ou tratamos mal os familiares e amigos. Quando somos intolerantes com os erros alheios, mas indulgentes com os nossos próprios pecados. Ser fiel a Deus não significa apenas cumprir as normas, significa ser justo, misericordioso e fiel em tudo. Jesus não disse que os detalhes não importam. Ele disse, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. Ou seja, seguir os princípios da fé é importante, mas não pode ser feito às custas da justiça e da misericórdia. Então, pare e reflita. O que tem sido mais importante na sua vida espiritual? Você tem se preocupado apenas com os ritos e regras? Ou tem buscado viver a justiça e o amor de Deus no dia a dia? A verdadeira religião não está apenas no que você faz dentro da igreja, mas no que você faz quando ninguém está vendo. Está na maneira como você trata a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho e principalmente aqueles que não podem te oferecer nada em troca. Você está disposto a viver um cristianismo autêntico que coloca a justiça e a misericórdia e a fidelidade no centro da sua vida? Deixe aqui nos comentários. Se um dia você estiver voltando para casa e se encontrar alguém caído na rua, ferido, sujo, visivelmente precisando de ajuda, mas ao invés de parar, você desvia o olhar e segue o seu caminho, talvez com pressa, talvez com medo ou simplesmente porque acha que não é seu problema, então algo completamente inesperado acontece. Alguém que você considera não confiável ou alguém que pertence a um grupo que você evita, para e ajuda essa pessoa. Quem demonstrou o amor verdadeiro? Foi exatamente esse tipo de cenário que Jesus apresentou quando contou a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Essa história surgiu em resposta a uma pergunta crucial feita por um intérprete da lei. Quem é o meu próximo?
Essa não era apenas uma dúvida sincera. O texto nos diz que aquele homem queria justificar-se, ou seja, ele queria encontrar um limite para o seu dever de amar. Quem ele poderia excluir da obrigação de ajudar? Mas Jesus não respondeu com uma definição, e sim com uma história que desafiava completamente as expectativas religiosas e sociais daquela época. Na parábola, um homem judeu é atacado por ladrões, espancado e deixado à beira da morte. Duas figuras religiosas passam por ele, um sacerdote e um levita. Ambos olham para o homem ferido, mas escolhem ignorá-lo. Talvez por medo de se tornarem impuros, talvez por pressa, talvez por indiferença. Mas então o inesperado acontece. Um samaritano para e ajuda. Para os ouvintes de Jesus, isso era chocante. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, vistos como inimigos e impuros. Se alguém não deveria ser o herói da história, era o samaritano. Mas Jesus inverte a lógica da religiosidade hipócrita. Não é a posição social ou conhecimento da lei que define quem realmente ama a Deus, mas as ações de misericórdia. No final da história, Jesus não responde diretamente à pergunta do intérprete da lei. Em vez disso, faz outra pergunta. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O intérprete respondeu com relutância: o que teve misericórdia dele. Jesus então conclui: vá e faça o mesmo. Verso 37 do capítulo 10 de Lucas. A parábola do bom samaritano não é apenas uma lição sobre bondade individual. Ela ecoa o chamado dos profetas do Antigo Testamento para que o povo de Deus praticasse a justiça e a misericórdia. Isaías clama: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam as causas das viúvas. Isaías capítulo 1, verso 17. O Salmo 146 afirma que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Isso está nos versos 7 a 9 do capítulo 146 de Salmos. Essa mensagem foi reforçada por Cristo, que não apenas pregou sobre justiça, mas veio trazê-la ao mundo. No início do seu ministério, ele declarou na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus não apenas falava de justiça, ele a encarnava, ele tocava os leprosos, acolhia os pecadores, sentava-se com os marginalizados. Ele era a manifestação do coração de Deus para com todos os necessitados. E hoje, quem é o seu próximo? Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho recursos para ajudar todo mundo. A verdade é que ajudar não significa apenas realizar milagres ou fazer grandes obras. Pequenos atos de bondade podem ser transformadores. Ouvir alguém que está passando por dificuldades pode ser um milagre para quem se sente invisível. Oferecer uma refeição a alguém necessitado pode ser a resposta de Deus para a oração daquela pessoa. Lutar contra a injustiça no seu ambiente de trabalho, na sua igreja ou na sua comunidade é um reflexo do caráter de Deus. A pergunta que Jesus fez ao intérprete da lei continua ecoando hoje: quem foi o próximo do homem ferido? E mais do que isso, quem é o seu próximo? Será que você tem sido como o sacerdote e o levita, que viram o sofrimento e seguiram adiante? Ou tem sido como o samaritano, que enxergou, parou e agiu? A verdadeira religião não está apenas nas palavras ou nos rituais, está no amor que se traduz em ação. E você? Está disposto a viver essa justiça e misericórdia no seu dia a dia? Deixe aqui nos comentários. Toda religião que combate a soberania de Deus não apenas nega a Ele o lugar que lhe pertence, mas também rouba de você algo precioso: a glória que foi dada ao ser humano na criação e que só pode ser restaurada em Cristo. Desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, concedendo-lhes dignidade, propósito e domínio sobre a criação. Mas quando o pecado entrou no mundo, essa glória foi perdida. Religiões falsas tentam preencher esse vazio, mas em vez de restaurar a imagem divina em você, apenas distorcem a verdade, tornando-o escravo de regras sem vida, de tradições que não refletem o caráter de Deus. Existe um teste infalível para reconhecer uma religião falsa: como ela trata as pessoas. Toda crença que ensina seus seguidores a serem indiferentes ao sofrimento, às necessidades e aos direitos dos outros não vem de Deus. A
A verdadeira fé não é marcada por rituais vazios, mas por amor ativo e compassivo. Jesus demonstrou isso de forma brilhante quando os fariseus o confrontaram sobre curar no sábado. Ele fez uma pergunta que os desmascarou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matá-la? A ironia era clara. Os líderes religiosos estavam mais preocupados com uma obediência mecânica ao sábado do que com a vida de um ser humano. Para eles, era mais aceitável cultivar ódio no coração do que demonstrar amor através da misericórdia. Isso não é apenas um erro do passado. Hoje, muitas religiões continuam ensinando seus adeptos a ignorarem o sofrimento alheio em nome de regras rígidas. Mas Jesus nos chama para algo diferente. Um amor que transcende formalidades e alcança as pessoas onde elas mais precisam. A boa notícia é que Cristo veio para restaurar aquilo que foi perdido. Nele, a glória roubada pela queda é devolvida, e você pode viver como Deus sempre quis, refletindo seu caráter de amor, justiça e compaixão. Se sua fé não transforma sua vida e não o leva a amar mais, algo está errado. A religião verdadeira não aprisiona, não endurece o coração, ela liberta. Agora eu pergunto, sua fé tem lhe aproximado de Deus e do próximo? Você tem vivido o amor de Cristo na prática? Se essa mensagem tocou você, deixe seu like e escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração. E claro, compartilhe com mais pessoas. Vamos espalhar essa verdade libertadora. E continue estudando a lição da Escola Sabatina e você continuará sendo ricamente abençoado.